Abel Ferreira revela que ciclo no Palmeiras pode estar perto do fim. Alcaraz pode desfalcar o Flamengo por até 6 jogos. São Paulo tenta a lateral do Newcastle. Botafogo acerta retorno de zagueiro. Volante do Cruzeiro não deve jogar mais essa temporada e muito mais. Meu nome é Alvin e essas são as notícias de hoje. São Paulo negocia a contratação do lateral esquerdo Jamal Lewis, do Newcastle. O atleta nascido na Irlanda do Norte pertence ao Newcastle. Mas vale lembrar que a diretoria do São Paulo tem até hoje para poder fechar qualquer negociação e reforçar o seu elenco. Lateral esquerdo é uma das prioridades do time e todo mundo sabe que antes de Jamal, a diretoria do São Paulo estava negociando com o Alexandro, que agora é atleta do Flamengo. Os ingleses, inclusive, tentaram antecipar a saída do lateral e pediram 2 milhões e 500 mil libras, aproximadamente 18 milhões e 400 mil reais, mas São Paulo não aceitou o valor. São Paulo também tenta a contratação do volante Santiago Longo. O técnico Luiz do Beldia foi quem pediu a contratação de Santiago Longo. A diretoria do São Paulo esperava acertar isso até domingo. E agora, mais uma vez, vai ter que correr também, porque hoje a janela de transferências do futebol brasileiro vai fechar. Thiago tem 26 anos e profissionalmente só atuou com a camisa do Belgrano. Essa temporada ele soma 30 partidas pelo clube argentino. Abel Ferreira coloca prazo para fim de ciclo no Palmeiras. Abel Ferreira foi perguntado depois da vitória do Palmeiras por 2-0 sobre o seu ciclo no Palmeiras. O repórter perguntou para ele se o ciclo já estava chegando ao fim. E ele deixou claro que não pretende deixar o Palmeiras antes do final do contrato e falou isso aí. Se Deus quiser e se tudo correr normalmente, vai encerrar em dezembro de 2025, falou ele, citando sobre o prazo de validade do seu contrato e o acordo com o Palmeiras. O Flamengo tenta contratar David Washington do Chelsea. Como eu já falei por aqui, a janela de transferências fecha hoje, tá todo mundo correndo contra o tempo para poder fechar mais uma contratação aqui e outra ali. E o Flamengo também tá atrás disso. David Washington, de apenas 19 anos, jogador do Chelsea, pode ser o 5º reforço do Flamengo. A diretoria do clube corre para tentar trazer ele emprestado. O jogador pouco foi aproveitado no profissional do Chelsea e na base fez 17 jogos e marcou 10 gols. Nesse final de semana ele postou nas suas redes sociais que estava a caminho do Brasil. Isso porque ele vai se apresentar à seleção brasileira sub-20. Internamente, a diretoria do Flamengo acha uma contratação muito difícil, muito pela questão do prazo. Vale lembrar que o atacante ficou fora da lista de pré-relacionados para a temporada do Chelsea. Carlos Alcaraz é expulso na estreia e pode pegar até 6 jogos de ganso. A dupla Marcos Braz e Bruno Spindel se movimentou muito bem para poder reforçar o Flamengo nessa reta final e conseguiu. Foram 8 reforços de janeiro para cá. Mas a bruxa tá solta no ninho do urubu. Tem um monte de gente no departamento médico e Alcaraz estreou contra o Corinthians. O Flamengo perdeu, mas o jogador estreou muito bem. Foi elogiado nas redes sociais pelos torcedores, fez boa partida e com muita vontade. Só que com vontade até demais. O jogador acabou se envolvendo numa confusão ali no final da partida, deu um soco em Kaká do Corinthians e foi expulso. E pode pegar 6 jogos de suspensão. O jogador não foi inscrito na Copa do Brasil. Então, se ele pegar a pena mínima de 4 jogos, só vai voltar contra o Fluminense no dia 20 de outubro. Se pegar 6 jogos, só vai poder retornar no dia 13 de novembro contra o Atlético Mineiro. O Vasco fechou nesse domingo, pertinho da janela de transferências brasileira fechar, a sua 6ª contratação da temporada, Maxime Domingues. Domingues, jogador do Gil Vicente, assinou o contrato com o Cruz Maltino e é aguardado no Rio de Janeiro na próxima quarta-feira. O acordo é pela compra de 100% dos direitos do jogador por 2 milhões de euros, aproximadamente 12 milhões e 400 mil reais na cotação atual da moeda. O contrato será válido por 4 anos. O jogador é meia, tem 28 anos e é suíço. Vasco acerta empréstimo de Eric Marcos ao Ludogorets da Bulgária. O jogador que não vinha sendo usado pela comissão técnica de Rafael Paiva foi emprestado, com liberação da comissão e também da diretoria. Enquanto o Vasco da Gama vencia mais um jogo contra o Vitória pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, Eric viajava do Rio de Janeiro para a Bulgária para poder acertar com o seu novo clube. Ele ainda vai realizar exames médicos antes de acertar o seu empréstimo em definitivo. O acordo de empréstimo prevê a opção de compra com um valor fixado. O atacante de 20 anos tem contrato com o Vasco da Gama até dezembro de 2027. Botafogo acerta o retorno de Adrielson. O zagueiro será emprestado pelo Lyon da França até dezembro de 2024. Inicialmente, uma reunião entre Lyon e Botafogo estava marcada para ser realizada no domingo, mas como John Textor é dono dos dois clubes, ele adiou essa reunião. O assunto foi resolvido pelo empresário americano e o zagueiro viajou para o Rio de Janeiro. Aos 26 anos, o zagueiro retorna ao Botafogo depois de recentemente ter ido para o Lyon. Ele foi pouco utilizado por lá e muito provavelmente vai ter muita utilidade no Botafogo. Em jogo que valia a liderança do Campeonato Brasileiro, o Botafogo vence o Fortaleza e reassume a liderança na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Arthur Jorge dominou a partida e fez 2-0 com 2 gols de Igor Jesus. A volta do Botafogo à liderança contou com o brilho de vários jogadores, como por exemplo o Barbosa, que foi muito bem na defesa. Marlon Freitas foi o elo seguro com o ataque e o oportunista Igor Jesus. Em uma temporada que o
coletivo do Botafogo fez a diferença. Nesse jogo, as individualidades se destacaram e conseguiram levar o Botafogo de volta ao topo da tabela. O volante Japa do Cruzeiro fratura o pé e vai passar por cirurgia. O jogador Japa esteve em campo na vitória do Cruzeiro por 3-1 em cima do Atlético Goianiense, tomou uma pancada no pé e saiu do estádio de muletas. O Cruzeiro informa que o atleta Japa foi submetido a exames na tarde deste domingo. Teve diagnosticada fratura no nível do pé direito. A indicação para o caso é de tratamento cirúrgico que será realizado nos próximos dias. Todo o processo de recuperação acontecerá no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Desejamos plena recuperação, disse o clube em nota. O presidente do Corinthians confirma que vai comprar o goleiro Hugo Souza. O goleiro Hugo Souza chegou ao Corinthians nessa temporada e já se tornou peça fundamental da reação do Timão para poder sair do rebaixamento. Depois da vitória por 2-1 em cima do Flamengo, o presidente Augusto Melo afirmou que vai sim comprar Hugo Souza. O vínculo de empréstimo entre Corinthians e Flamengo é até o final de 2024. O Corinthians pode comprar o jogador a partir do dia 1º de outubro. O acordo entre os clubes é um valor de 800 mil euros, aproximadamente 4 milhões e 800 mil reais na cotação atual da moeda. A torcida do Juventude joga notas falsas em Roger Machado. A torcida do Juventude não esqueceu a maneira como o Roger Machado saiu do time para ir para o Internacional. No confronto das equipes na noite de domingo, o ex-treinador foi recebido com xingamentos, vaias e uma chuva de notas falsas. O protesto ocorreu antes da partida começar. As notas que foram jogadas para cima de Roger eram notas de R$3 e algumas dizendo sem caráter. Vale lembrar que Roger Machado deixou o Juventude depois de eliminar o próprio Inter nas oitavas de final da Copa do Brasil. Esse é o futebol brasileiro, né, meus amigos? Lateral Alex Telles deixa o Al-Nassr e está livre no mercado. O brasileiro Alex Telles deixou o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, e preferiu rescindir o contrato. Ele tinha contrato por lá até junho de 2025. Agora o jogador está livre no mercado. O jogador pode retornar ao Brasil, não comentou sobre isso, mas jornais europeus já destacaram que existem clubes da Turquia interessados no jogador. Pela equipe saudita, ele entrou em campo 38 vezes. O que você achou das notícias de hoje? Não esquece de deixar o seu like e também os seus comentários, porque eles são muito importantes pra gente saber a sua opinião. Meu nome é Alvin e até a próxima!